tem uma turminha aí que ainda consegue se aposentar com uma redução de 5 anos para aposentadoria por idade, se comparado com as novas regras que foram criadas aí após a reforma da Previdência. Não sofreram tanto com a reforma da Previdência. Vocês sabem quem são essas pessoas? Não, né? Não. Quer saber quem são essas pessoas? Vem comigo. Bom, antes de continuar esse vídeo e você descobrir quem ainda pode se aposentar com 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, que é o canal mais esperto sobre o INSS, é nesse botãozinho aqui embaixo. E já deixar o seu joinha, porque eu tenho certeza que no final desse vídeo aqui você vai ver que esse canal realmente é o mais esperto sobre o INSS. Bora pro nosso assunto. Mas afinal de contas, quem são essas pessoas que não foram atingidos, ou pelo menos foram atingidos parcialmente pela reforma da Previdência? São os trabalhadores rurais e as pessoas com deficiência, seja ela mental, sensorial ou intelectual. Mas no vídeo de hoje eu vou falar exclusivamente sobre os trabalhadores rurais, que é uma categoria muito legal aqui dentro da Previdência, tá? Todos os trabalhadores rurais que estão me assistindo aqui, fiquem sabendo que eu sou apaixonada por essa categoria, porque também, né, meus pais são segurados especiais que estão dentro aqui dos trabalhadores rurais, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês aí qual que é a diferença do segurado especial e qual que é a diferença dos demais contribuintes aqui dentro dos trabalhadores rurais, tá? Meus pais são segurados especiais, então, gente, vocês já sabem, né? Eu tenho uma paixão enorme pelos trabalhadores rurais. Que fofinha! Parabéns pra vocês, porque o trabalho na roça não é brincadeira. Mas olha só como que funciona a aposentadoria de vocês e também vou falar questão de valores para vocês já se prepararem aí quanto à sua aposentadoria. Porque vocês também podem se organizar quanto à aposentadoria. É, gente, vocês não sabiam disso não? Não, nunca nem vi. Pois é, e eu vou contar aqui pra vocês. Olha só, o que vocês precisam saber já de cara é o seguinte: quem são os trabalhadores rurais? Quem são essas pessoas? Pois bem, gente, ó, os trabalhadores rurais são aquelas pessoas que trabalham no campo, na roça, claro. Mas nós temos algumas categorias dentro dos trabalhadores rurais, que são os tipos de contribuintes. Nós temos aqui o contribuinte individual, ele pode ser sim um trabalhador rural, ele pode trabalhar na roça e pagar o INSS por conta própria, sem ninguém ter assinado sua carteira. Esse é o contribuinte individual. Ele pode ser empregado, ele pode estar trabalhando numa empresa de carteira assinada, porém trabalha no âmbito rural, na roça. Ok? Vocês já entenderam que é roça, né, gente? Então não vou ficar falando da hora roça, não. Nós também temos os trabalhadores avulsos e, por fim, nós também temos os segurados especiais, que é um assunto aqui que eu quero fixar aqui para vocês. Quem são os segurados especiais? Estão, sim, dentro dos trabalhadores rurais e é uma outra categoria aqui de trabalhadores rurais que trabalham na roça. É claro, né, gente? E essas pessoas, gente, elas não pagam INSS de forma mensal. Elas apenas comprovam que trabalham na roça em regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar, Ana Paula? São aquelas pessoas que trabalham para a sua própria subsistência. Tem uma série de regrinhas para os segurados especiais, para elas estarem enquadradas nesse tipo de categoria de trabalhador rural, tá? Mas eu não vou citar aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo, vou gravar um vídeo separadamente para falar sobre isso. Mas, a princípio, os segurados especiais são os pequenos produtores rurais, o seringueiro, o extrativista, o pescador artesanal e também os garimpeiros. Todas essas pessoas são consideradas segurados especiais dentro da categoria de trabalhadores rurais, mas exercem as suas atividades na roça em regime de economia familiar, que é para a sua própria subsistência. Olha só, gente, como que funciona essa aposentadoria. Ela vai pedir para você aí que trabalha na roça pelo menos 55 anos de idade se você for mulher e 60 anos de idade se você for homem e pelo menos 15 anos de contribuição. Essa é a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Sendo que para os segurados especiais, essas pessoas que não têm obrigação de pagar o INSS mensalmente, mas sim só comprovar que atuam no campo em regime de economia familiar, elas precisam comprovar os 15 anos na roça, tá? Elas não pagam, mas precisam comprovar. Para os demais contribuintes que eu citei aqui, né, o empregado, o avulso e o
contribuinte individual, eles precisam ter sim o pagamento mensal de pelo menos 15 anos de contribuição. Essa é a diferença aqui do contribuinte individual, empregado, avulso e o segurado especial. Essa é a diferença. Enquanto esses três primeiros pagam o INSS, seja pela folha de pagamento, seja por conta própria, o segurado especial não tem obrigação de pagar o INSS e precisa apenas comprovar que estava atuando na roça no momento que for pedir a sua aposentadoria, que ainda estava na roça, ok? Essa é a diferença, mas são os mesmos requisitos aí: 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher e 15 anos de contribuição ou 15 anos de carência aí no caso de segurado especial, ok? O que nos leva a entender o quê? Que essas pessoas não sofreram com a reforma da Previdência, porque se nós formos comparar com as novas regras que foram criadas aí, enquanto as mulheres se aposentam com 55 anos de idade rural, as mulheres lá na rua se aposentam com 62, uma diferença aí de 7 anos. 15 anos de contribuição para as mulheres, da mesma forma aí. Agora, para os homens, né, além da redução de 5 anos na idade, tem a redução também aí no tempo de contribuição, porque se forem se aposentar lá na rua, na urbana, na aposentadoria urbana, vocês precisariam de 20 anos de contribuição. Então, vocês homens aí acabaram sendo beneficiados de duas formas: pelo tempo de contribuição e pela idade. Olha só que bacana, gente. Mas não se enganem quanto às não alterações dos requisitos da aposentadoria de vocês, tá? Porque vocês acabaram sendo impactados aí quanto ao cálculo da aposentadoria de vocês. Vocês fugiram da mudança aí dos requisitos, mas não conseguiram fugir nos cálculos, no valor da aposentadoria de vocês. Pelo menos de forma parcial. Olha só como que ficou o cálculo da aposentadoria de vocês. É o seguinte: a fórmula de cálculo é o quê? RMI igual a SB vezes coeficiente. RMI vai ser o valor da sua aposentadoria, SB é o salário de benefício, vou explicar aqui para vocês, vezes o coeficiente. Olha só como que o INSS vai calcular a aposentadoria. O INSS vai pegar todas as suas contribuições desde julho de 94, vai fazer uma média entre essas contribuições, a gente fala média aritmética simples dessas contribuições, já atualizadas monetariamente, limitadas ao teto. Depois dessa média de 100% das suas contribuições, é aplicado um coeficiente. E esse coeficiente é 70% por ter completado esses requisitos que eu citei aqui: 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, mais 15 anos de contribuição e a carência, né, gente? Tem os 180 meses de carência aí. Se você não sabe o que é carência, dá uma olhada no vídeo que eu já falei sobre este assunto. Se você não tem a carência, você não consegue se aposentar. A carência e o tempo de contribuição andam ali lado a lado, mas são coisas diferentes. Vou deixar aqui para vocês. Mas enfim, 70% por ter completado esses requisitos que eu citei, e vocês ganham mais 1% a cada ano de contribuição. Por exemplo, vamos supor que a dona Maria ou o João, aqui o cálculo tanto faz, tá? Não tem problema se é homem, se é mulher, que é o mesmo cálculo aí que o INSS vai fazer na hora que for conceder a sua aposentadoria, tá? Você é trabalhador rural. Vamos supor que a Maria ou o João trabalhavam de carteira assinada aí, né, na roça, e conseguiram pedir a sua aposentadoria agora em 2021, né? Completaram os seus 60 anos de idade se homem ou 55 anos de idade se mulher. Completou os requisitos básicos aí para poder pedir sua aposentadoria. Só que trabalhou durante 30 anos na roça. Olha só o que o INSS vai fazer. Vai calcular a média das suas contribuições. Nesse caso aqui, vamos supor que eles pagavam o INSS aí com uma base de R$ 2.500 por mês. Vamos supor, tá? Que eles trabalhavam nessa empresa, essa empresa pagava para eles o seu contra-cheque, vinha ali R$ 2.500, tá bom? Então, tinha um desconto do INSS sobre esses R$ 2.500, tá? O desconto, gente, é a contribuição em si, e os R$ 2.500 é o valor que foi mandado lá para o INSS para o cálculo da aposentadoria. Esse valor de R$ 2.500 é o valor do salário de contribuição, que compõe aquela média que eu falei com vocês do salário de benefício, para calcular a média do salário de benefício de vocês. Então foi encontrada aí uma média de R$ 2.500. Vamos supor que fez o cálculo lá e foi encontrada uma média de R$ 2.500. Foi multiplicado por 70%
por ter completado os requisitos, mais 1% a cada ano de contribuição. Então, se o João ou a Maria tinha 30 anos de contribuição, tem 30 anos, então mais 30%. 70% mais 30% dá um coeficiente de 100%. 100%, gente, do salário de benefício que a gente acabou de calcular, que foi a média que nós encontramos aí de 2.500. 2.500 vezes 100, 2.500. Então, a sua renda mensal inicial, o valor da aposentadoria da Maria e do João, vai ser de R$ 2.500. Ok? Assim é o cálculo da aposentadoria de vocês. E uma coisa bem interessante no cálculo da aposentadoria de vocês é o seguinte: vocês podem se beneficiar com a regra do descarte das menores contribuições para tentar aumentar essa média contributiva aqui, que é o salário de benefício, o SB. Vamos supor que a dona Maria trabalhou, em várias empresas aí do âmbito rural e ganhava em média 3.000, 2.500, 5.000 reais, Não sei quanto que a pessoa ganhava. Mas teve um tempo aí, um período da sua vida que ela ganhou um salário mínimo. Então, para ela não ser prejudicada por ter ganhado menos, do que a média dela durante a vida dela toda, ela pode sim excluir essas menores contribuições, tá? De uma forma que não afete os requisitos mínimos para a sua aposentadoria, tá? Ela pode excluir desde que ela mantenha os requisitos mínimos aí para a sua aposentadoria, tanto a Maria quanto o João, ok, gente? Então, o descarte das menores contribuições pode sim ajudar a aumentar o valor da aposentadoria de vocês, tá bom? Preste bastante atenção nisso, ok, gente? E essa regra de cálculo que eu expliquei aqui para vocês é válida para aquelas pessoas que não conseguiram se aposentar na data da reforma. Data da reforma, 13 de novembro de 2019. Se você trabalhava na roça e não conseguiu preencher todos os requisitos da aposentadoria por idade até a data 13 de novembro de 2019, ou você aí que começou a pagar o INSS após essa data ou ainda vai começar a pagar o INSS após essa data, que esteja trabalhando no âmbito rural, você sim se encaixa dentro dessa regra de cálculo aqui, tá bom? Que é o que a reforma trouxe de diferente para vocês. Porque antes, gente, vocês se aposentavam sim com os mesmos requisitos, que vocês viram que os requisitos não mudaram, tá? Foi uma guerra para não mudar e vocês conseguiram isso, vocês conseguiram que não mudasse os requisitos mínimos, Porque vocês trabalham muito, o serviço de roça é muito pesado, eu sei disso. Então, gente, o que aconteceu? A única coisa que eles não puderam deixar de mudar, acabou mudando, foi o cálculo da aposentadoria de vocês no quesito salário de benefício, tá? Aquela média contributiva, se você conseguiu preencher os requisitos até a data 13 de novembro de 2019, o cálculo era outro. Eram consideradas as suas 80% maiores contribuições desde julho de 94. Essa é a diferença para quem conseguiu se aposentar até 13 de novembro de 2019 e para quem não conseguiu se aposentar até essa data, acaba entrando nessa nova regra aqui. Se tem diferença? Foi ruim? Foi bom? Vai ter diferença para algumas pessoas e para outras pessoas não, ok? Vai depender do seu caso, das suas contribuições. Claro, gente, quando o cálculo era feito nas regras anteriores, se a gente for considerar, com certeza sim o valor da sua aposentadoria era maior. Mas aí vai depender também do caso, então não vou falar muita coisa aqui para vocês. Uma coisa que eu acho muito importante mencionar aqui para vocês é a aposentadoria aqui para o segurado especial. Vocês estão lembrados, que ele não paga o INSS por conta própria. Ele não tem aquele pagamento do INSS mensal. Eles pagam o INSS somente sobre as suas produções e só comprovam que moram na roça para conseguir a aposentadoria. Essas pessoas aqui, por não pagarem o INSS mensalmente, elas não participam de nenhum desses cálculos que eu falei aqui para vocês. A aposentadoria delas já é fixada em um salário mínimo pelo fato de não ter as contribuições aí para serem calculadas, ou pelo menos o seu salário de contribuição é considerado aí o salário mínimo, ou seja, no final das contas vai ser fixado em um salário mínimo para o segurado especial. Mas se você é segurado especial, se você não quer se aposentar com um salário mínimo, você, segurado especial, pode sim pagar o INSS, tem uma forma certa de pagar o INSS para conseguir uma aposentadoria maior, melhor. Se vocês quiserem participar dessa regra de cálculo aqui, tá? Conseguir uma aposentadoria maior, vocês têm que pagar o INSS com o código 1503.
Mas claro, vocês têm que tomar muito cuidado, porque pagar o INSS com base no salário mínimo não vai garantir uma aposentadoria melhor, tá bom? Eu já fiz um vídeo onde eu expliquei por que a aposentadoria da pessoa acaba sendo fixada em um salário mínimo, tá? Mesmo ela pagando o salário mínimo. Depois vocês podem sim dar uma olhada nesse vídeo, vou deixar aqui para vocês. Então, segurados especiais, por favor, prestem bastante atenção nisso. Se vocês não forem contribuir para o INSS, não pagar nada para o INSS mensalmente, vocês vão se aposentar com um salário mínimo. Agora, se vocês resolverem pagar o INSS da forma certa, tá? Com valores certos, vocês sim entram nessa regra de cálculo e conseguem sim uma aposentadoria com valor superior ao salário mínimo, ok? E se vocês não quiserem se aposentar exclusivamente pela aposentadoria por idade, que são requisitos diferenciados, vocês também podem, gente, se for viável, tá? Não tô falando que é necessário fazer isso não, mas se for viável, for bom para vocês, vocês podem sim participar das outras regras que foram criadas aí após a reforma da Previdência. Vocês podem sim participar do pedágio 100%, pedágio 50%, regra dos pontos, tá? Tempo mais idade, a aposentadoria comum, se vocês acharem nem interessante, a aposentadoria híbrida, inclusive eu tenho todos esses assuntos que eu falei, que eu tenho vídeos, tá? Vai lá e assista, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. A aposentadoria híbrida é para aquelas pessoas que trabalharam por um período na roça, acabou mudando para a cidade e não conseguem mais se aposentar pela aposentadoria rural. Então elas podem somar esse tempo da roça mais o tempo da rua para conseguir se aposentar aí na aposentadoria híbrida, tá bom? Vocês têm outras possibilidades de aposentadoria, é isso que eu tô falando para vocês, ok? E o segurado especial que queira participar dessas demais regras aqui, tem que pagar o INSS por fora, com exceção da aposentadoria híbrida, tá bom? Segurados especiais que não pagam o INSS conseguem se aposentar na aposentadoria híbrida sem pagar nada de INSS, ok? Agora, se for nas demais regras de transição, aí sim tem que pagar o INSS, inclusive na alíquota de 20%, para poder participar dessas aposentadorias aqui que não deixam de ser por tempo de contribuição. Então tem que ser na alíquota de 20%, pelo menos, tá? Se for aí contribuinte individual ou segurado especial. Essas são as formas de vocês se aposentarem como trabalhadores rurais. Ok? Não deixem de averiguar qual é a melhor aposentadoria para o seu caso. Agora me conta aqui, você aí tá pertinho de se aposentar? Vai se aposentar pela aposentadoria rural? Ou vai dar uma olhadinha nas outras aposentadorias para ver se você consegue uma aposentadoria melhor? Hein? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e não esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu vou trazer mais assuntos para vocês aí que trabalham na roça, que eu adoro essa turma, com certeza. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.